Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 28 de dezembro de 2018. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa de TV do SIMP, um programa semanal, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você acompanha ele ao vivo aqui pela TVC, não só através dos seus canais, mas também a sua transmissão passa ao vivo pela fanpage, pela página da TVC no Facebook. Basta lá você colocar TVC Pelotas, lá no Facebook, TVC Pelotas, e aí você também acompanhará, como eu disse, pelo próprio Facebook, a transmissão ao vivo. O programa do SIMP tem a sua apresentação através da minha pessoa, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, e o programa do Sindicato dos Municipários de Pelotas, para quem ainda não viu, para quem ainda não o conhece, é um programa voltado aos servidores públicos municipais, mas, consequentemente, à comunidade pelotense, porque são os servidores públicos que prestam os serviços públicos, né, de âmbito municipal para a comunidade. Então, mais do que um programa que apenas trata de um sindicato que defende os direitos da classe que a representa, que são a dos municipários, automaticamente a comunidade, como recebe esses serviços, todos os temas aqui que tratamos acaba interessando-a. Por quê? Porque sempre versa sobre algum tipo de serviço que ela receber, se será comprometido, se não, o que o SIMP busca como melhoria para o usuário, para o contribuinte. Ao contrário do que muitos podem pensar, que a nossa luta é somente feita para os funcionários, os servidores da prefeitura, automaticamente a gente acaba lutando para toda a comunidade pelotense. Quando a gente denuncia problemas de condições estruturais, de trabalho, direitos sendo tolhidos ou negados aos servidores, quando um determinado departamento ou repartição não esteja cumprindo com a legislação vigente, ou qualquer outra coisa que afeta diretamente ou indiretamente o usuário, o servidor em si, o SIMP está lá, sempre presente, registrando, denunciando e encaminhando as soluções quanto a aquilo denunciado, digamos assim. Então, com muito orgulho, o Sindicato dos Municipários de Pelotas é um sindicato extremamente atuante, um dos mais aí da região sul, com certeza, não se desfazendo de nenhum outro, né? Quem acompanha qualquer órgão de imprensa, seja TV, rádio, jornais, semanalmente sempre tem notícia do SIMP, sempre, e não é porque o SIMP encaminha notícia para os órgãos, os paga para publicizarem, negativo, é que nós somos tão atuantes mesmo que frequentemente, como eu disse, todas as semanas sempre há uma notícia relacionada ao sindicato, porque estamos sempre em constante luta, mobilização e atuação. E vocês vão ver isso no nosso programa de hoje, onde nós vamos deixar claro duas vitórias que obtivemos importantíssimas na Câmara de Vereadores, e uma afeta extremamente você que está nos assistindo. Qualquer um que esteja nos assistindo agora
seria afetado se o projeto fosse aprovado. E só não foi porque o SIMP, com os seus servidores, tinha também alguns cidadãos pelotenses ali que não são servidores públicos, mas a grande maioria eram nós, e que estávamos lá presentes, mobilizando cada vereador, conversando com cada um deles, há várias semanas, para que não fosse aprovado mais um projeto da prefeita Paula que atingia em cheio a comunidade. O que é uma prática desse governo, de todo finalzinho de ano, quando tem aí proximidade de Natal e Ano Novo, de nos presentear com criações de tributos, impostos ou mais taxas para a comunidade pelotense ter que pagar. E nós vamos estar falando isso no programa, essa grande vitória que nós obtivemos na Câmara hoje à tarde. E vocês vão ver o quão foi difícil por todo um contexto, por todo um histórico que não é corriqueiro nem comum da Câmara, por todo um aparato que foi envolvido lá pela polêmica do projeto em si, dos projetos, porque também teve um outro que tratou-se, no dia de ontem no caso, mas que tratou-se também esse mais voltado para os servidores, mas lembramos que indiretamente atingiria a comunidade. Então, logo, logo a gente vai estar explicando aqui no nosso programa. Bom, o programa de TV do SIMP é um dos meios de comunicação, de divulgação de suas atividades a todos que nos assistem, aqueles que prestigiam com a sua audiência. E temos outras mídias eletrônicas que servem também de elo de ligação entre a categoria e SIMP e vice-versa, para podermos darmos publicidade às nossas, não só ações, mas também o retorno, manter informado a cada colega sobre determinado tipo de encaminhamento que foi tratado pelo sindicato e que teve o seu respectivo retorno. Então, para convocações, para informações, para avisos, essas mídias eletrônicas, elas minimizam esse distanciamento que muitas vezes não é possível. A direção do sindicato ir em todos os locais de serviço da Prefeitura de Pelotas, porque são muitos locais pertencentes à Prefeitura de Pelotas, levando-se em consideração a zona urbana, mais toda a zona rural de Pelotas, que é bastante grande. Então, são muitas escolas, são mais de 80 escolas, são mais de 50 unidades básicas de saúde e tantos outros departamentos, as suas secretarias, com os seus respectivos desmembramentos. Então, são muitas coisas aí de abrangência do SIMP, no sentido representativo de servidores, já que sempre em cada local desse público municipal, com certeza há um trabalhador que é representado por nós. Então, essas mídias, elas têm esse caráter, têm essa importância de podermos fazer praticamente diariamente toda essa informação, essa divulgação. Então, primeiramente, nós os convidamos para visitarem nosso site, a nossa página eletrônica. Você acessando o www.simpelotas.com.br, conforme está aí na sua tela, estará acessando o nosso site. Ali você acompanhará matérias e informações. Também ali está disponibilizado os horários de atendimento do SIMP, os horários e dias de atendimento dos seus profissionais para o nosso quadro de sócios e dependentes, como, por exemplo, o atendimento com a nossa médica clínica geral, o atendimento com a nossa dentista, o atendimento com nossos advogados. Você encontra esse tipo de informação na nossa página. Também você encontra nessa página outras informações, como os nossos parceiros, a nossa listagem completa de convênios que temos no SIMP. Então, por exemplo, toda a nossa parte de supermercados, farmácias, óticas, postos de combustíveis, lojas de roupas, de calçados e tantos outros tipos de estabelecimentos comerciais. Se você quer saber quais daqueles são conveniados com o SIMP, que há a possibilidade de fazer desconto em folha, enfim, você acessando a nossa página também encontrará esse tipo de informação. www.simpelotas.com.br.
Também temos o nosso e-mail, se você deseja, como colega servidor público, nos enviar uma denúncia sobre as condições de trabalho do seu local, ou que tangem a relação interpessoal que esteja dificultosa, muitas vezes relação de chefia com servidores e vice-versa, problemas estruturais em geral, através do simp@simpelotas.com.br, você pode nos enviar o seu e-mail e aí podendo anexar imagem, vídeo, documento, áudio, mas para nós é importante que você se identifique, manteremos o sigilo, quem assume a denúncia, quem assume a posição é o SIMP, mas a gente precisa ter esse retorno com a identificação do servidor, que é para nosso controle interno, para justamente a gente poder dar o retorno para esse colega e apurar da condição se ela é verídica, se ela confere. Então, é importantíssimo que você se identifique para nós, embora manteremos o sigilo, mas para ter esse feedback, direção do SIMP e quem faz a denúncia. Então, você pode fazer tudo isso através do e-mail simp@simpelotas.com.br. Também, pessoal, na sequência, nós temos o nosso Twitter. Se você desejar seguir os passos da entidade SIMP, você poderá fazer através do twitter.com/simpelotas, twitter.com/simpelotas. Nós sempre postamos lá a matéria ou uma informação, só que às vezes de forma resumida, porque o Twitter tem menos caracteres para você colocar à disposição. Então, geralmente a gente coloca ali o título dessa matéria e o link. Quando você clica no link, o remeterá para o nosso site, porque lá conterá tal informação de forma totalmente integral, inteiramente estará ali a matéria ou a informação que você clicar no link que estiver postado lá no nosso Twitter. Também lá sempre colocamos algumas imagens ilustrativas desse conteúdo que se pretende abordar ali naquele tipo de informativo. Então, você acessando twitter.com/simpelotas, você estará acessando diretamente, ou seja, será remetido a uma matéria ou informação na íntegra, lá pelo nosso site, que lhe interesse. Também na sequência do nosso Twitter, nós temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, se você perdeu algum programa de TV do SIMP, deseja vê-lo, ou até se já viu e quer revê-lo, porque contém matérias, ou porque contém, por exemplo, pautas, assuntos que lhe interessem e que viu em alguma vez e deseja mais uma vez por conta da informação, por conta do que está ali disposto, as imagens em si, você acessa o nosso canal de vídeos através do youtube.com/simpelotas, youtube.com/simpelotas. Pelo YouTube, não só você encontrará programas de TV do SIMP, também terá outros vídeos de atividades, mobilizações, manifestações, assembleias, atividades de confraternização. Então, você também encontrará vídeos nesse sentido lá no nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. Por fim, você também nos acha através da nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook. Então, lá no Facebook, se você escrever conforme está aí na sua tela, simp.pelotas, tudo em minúsculo, você conseguirá acessar todas as informações e matérias postadas ali na linha do tempo, a timeline do Facebook. E é possível que você deixe qualquer tipo de comentário, um questionamento, uma sugestão, um elogio, uma crítica, enfim, fique à vontade, é aberto
a todos e todas ali fazerem a sua postagem da maneira que lhe convier, obviamente, de uma forma respeitosa, de uma forma educada. Então, se você acessar simp.pelotas, também há uma outra disponibilidade. Pelo serviço de Messenger, que é mensagem inbox, aquela mensagem fechada, de forma privativa, você pode, do mesmo jeito do e-mail que eu expliquei, mandar uma informação pessoal ou algo que você não queira que seja de forma pública. Ali você consegue conversar com a direção do SIMP e esclarecer várias dúvidas, enfim, podemos ali ter um bate-papo de forma mais individualizada, porém ela não perde o mérito, assim como o e-mail e outras ferramentas de poder enviar uma mensagem e, se assim desejar, enviar um anexo como imagem, vídeo, áudio, fique também à vontade para isso. Repetindo então, página do SIMP no Facebook, a nossa fanpage é simp.pelotas, tudo em minúsculo, conforme está aí na sua tela. E aqui ao vivo, para nós, a sua participação ela é muito importante e ela poderá se dar através do envio de mensagens de texto. Então, através do número 991228820, está aí na sua tela, 991228820, você poderá nos enviar mensagem de texto, seja via SMS, o famoso torpedo, ou via WhatsApp. Então, e a gente enfatiza, né, que seja mensagem escrita, porque por áudio, via WhatsApp, fica um pouco complexo aqui, da gente ter que estar escutando o áudio, ver se não tem alguma pegatinha ou algo do tipo, para poder moderar no sentido de sair aqui, já que se trata de um programa ao vivo, tá bem? Então, 991228820 é o número que estará nos acompanhando durante toda a programação. Também quero lhes ressaltar que o SIMP realiza todas as quintas-feiras um programa de rádio, ao vivo, sempre com a participação de algum servidor ou servidora, para melhor falar, exemplificar as atividades que desempenha, qual o seu papel ali prestando serviço junto à comunidade. Então, tudo isso você pode também acompanhar. Outra coisa importante dentro da linha de mídias do SIMP em geral, que a gente pode também externar para vocês, é que nesse programa de rádio que você pode acompanhar, ele não só passa ao vivo pela Radiocom 104.5 FM, se você colocar na frequência do rádio, mas você também acompanha pela internet. E isso basta você entrar no site da Radiocom, www.radiocom.org.br. O programa é denominado Trabalho de Base, todas as quintas-feiras, às 15 horas, das 15 às 16 horas, é uma hora de programa, você poderá acompanhar o nosso programa de rádio do SIMP, Trabalho de Base, todas as quintas-feiras, Radiocom 104.5 FM. Bom, pessoal, nós temos aqui alguns informes, antes de entrarmos na pauta. A pauta hoje, praticamente, vai ser o que girou essa semana inteira lá na Câmara de Vereadores, os projetos que estavam em pauta, de que forma se deu toda a tramitação. Então, a gente vai estar aqui conversando com vocês, tratando mais desse tema. Mas eu tenho alguns informes aqui, importantes, em função de semana que vem já entrarmos no novo ano, 2019, e o SIMP, historicamente, nos meses de janeiro e fevereiro, tem o seu atendimento ao público das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Somente nos meses de janeiro e fevereiro.
Porque de março até dezembro, nós sempre trabalhamos das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 6. Então, o primeiro informe que eu quero dar aqui é o atendimento do SIMP, como é que fica lá agora em virtude do feriado de Ano Novo, tá? Só em virtude do feriado. Então, o SIMP informa que nesta segunda-feira, dia 31, não haverá atendimento conforme o decreto da prefeita, o decreto da prefeita municipal, onde ela estabelece ponto facultativo, somente funcionarão os serviços essenciais nesta segunda-feira, dia 31, tá bem? Já na terça-feira, obviamente, não irá abrir por ser feriado internacional, se eu não me engano, que é o dia 1º, tá? Então, segunda, terça, o SIMP não abrirá. Quarta-feira, o SIMP já abre já das 8 às 14. Então, preste atenção, não será mais ali das 8 às 11h30, da 1h30 às 6. Você, se quiser ser atendido, terá que ir ao SIMP das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Então, é importante você se atentar aos novos horários de atendimento do SIMP, novos que eu digo porque agora está se avizinhando, mas historicamente há mais de 10, 12 anos esse horário é assim desenvolvido. Bom, tem outro informe aqui, mas um outro informe que eu quero dizer, antes desse que eu vou ler, é o seguinte: o calor hoje em Pelotas foi, olha, se não bateu o recorde do ano, provavelmente tenha chegado perto. Através de termômetros, sejam eles digitais, analógicos, que conseguem medir a temperatura externa, alguns chegaram a bater 35, 37 graus, com sensação de 40 graus. Então, hoje foi um dia, literalmente, pelo que a gente vai contar também aqui lá na Câmara, tudo, foi um dia muito estafante. E está sendo, não é que só foi, né? Continua sol alto, em função aí do horário de verão, mas muito quente. Eu aqui no estúdio da TVC, embora com toda a tecnologia, o aparato que a gente tem aqui na volta, está bem complicado. Às vezes está até meio lento aqui de raciocinar o HD aqui externo. Mas, quanto ao outro informe do SIMP, é o seguinte: em face desse tipo de horário de verão, que o SIMP começa a atuar a partir do dia 2 de janeiro, das 8 às 14, será o seguinte: segunda a sextas, o atendimento do SIMP será das 8 às 14, sem fechar o meio-dia. Os advogados permanecem o mesmo horário como ao longo do ano inteiro, segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 10 às 11h30, os advogados. A nossa médica clínica geral, durante esse período de horário de verão, janeiro e fevereiro, atenderá, a nossa médica atenderá, deixa eu ver aqui direitinho, às segundas e sextas, esses 2 dias, segundas e sextas, das 10h30 às 11h30, segundas e sextas, e às quartas-feiras, da 1h da tarde às 2h da manhã, entendido? O horário da clínica geral das 10h30 às 11h30 e o horário dessa mesma clínica geral de segundas e sextas das 10h30 às 11h30, também às quartas, só que aí o horário é da 1h às 2h da tarde, tá? Então acho que fica claro que o atendimento no SIMP, a estrutura, a entidade, ela vai abrir das 8 às 14 sem fechar o meio-dia, durante todos os meses de janeiro e fevereiro, e o que mudou um pouquinho aqui foi o horário ou o dia de prestação de serviços por parte dos nossos profissionais, médica clínica geral, dentista e advogados. Tá bem? Então, tem outro informe também. São vários. Nesta quarta-feira agora, depois do feriado, dia 2, não haverá atendimento com a nossa dentista, a doutora Laura Pintado, tá? Quarta-feira não haverá, mas quinta-feira será o horário normal de atendimento dela, assim como é hoje, sem nenhuma diferença, sem nada. Então é importante
ressaltar isso também. Eu tenho aqui algumas mensagens já chegando. Deixa eu ver aqui. A prefeitura tem mesmo o direito de aplicar a determinação do TCE já em dezembro. Obrigada, um ótimo 2019 para todos, né? Acho que a minha querida Nores, eu creio que seja porque é o seguinte, eu tive um problema com outro aparelho e os contatos ficaram todo no outro, não estava vinculado a uma conta de e-mail. E aí muitos daqueles contatos que aparecem nesse telefone, claro, não tem os mais salvos com nomes, apenas aparecem números, né? Mas suspeito que seja, mas mesmo que não seja, eu agradeço aqui a gentileza da pergunta, né? E se for a Nores, a qual eu conheço, desejo um beijo, um abraço respeitoso a ti, a tua família, né? Desejando também um ótimo 2019, agradecendo pela tua presença sempre constante nas nossas lutas, né? E ontem foi uma grande vitória que obtivemos e hoje tivemos mais ainda, Nores, hoje à tarde, lá na Câmara, uma coisa que foi geral para toda comunidade pelotense, mas agradeço o teu carinho, né, a tua gentileza, a tua paciência, né, conosco, porque somos 9 diretores, mas a gente sempre tenta convergir para o mesmo ponto, né, na defesa do municipário, e a gente está sempre sendo cobrado, né, não deu nem tempo de comemorar a vitória de ontem, já estava nos perguntando, tá, e aí, Simp, o que vai acontecer com o negócio do TCE? Eu sei que já foi explicado na Câmara, mas a gente não está entendendo, outros acham que é uma novidade, e não é novidade porque já tinha sido avisado, né, pelo próprio auditor lá na Câmara o que poderia ocorrer, enfim, mas vou estar detalhadamente aqui explicando, Nores, porque realmente tem sido muito complexo para alguns colegas entenderem, né, o que é o apontamento do TCE, o que a prefeita pode fazer, o que não pode, o que envolve de legislação nesse sentido. Então, até hoje nós fizemos uma matéria, eu mesmo postei nas mídias do Simp agora, meia hora antes do programa, eu estava postando ali, tem até fotos das atividades de ontem, e a gente até informa ali na matéria que vamos ingressar judicialmente como uma tentativa, não quero dar nenhuma garantia, sabes como funciona o Poder Judiciário, mas vais entender aqui com as minhas explicações, com certeza, e já vou entrar no tema, Nores, então peço por gentileza tu aguardares aí conosco, tá? Mas já vou entrar porque o tema vai ser só esse hoje. Eu tenho aqui uma outra mensagem, final 1880. Boa tarde, Tiago. Primeiramente, quero te desejar um feliz 2019, parabenizar a tua pessoa, que tu é um lutador constante, sabe tudo de lei, é apresentador de programa, carrega a caixa de som do Simp, não és bombril, mas fazes 1001 utilidades. Eu já fiz até propaganda aqui do bombril, já, de graça na TVC. E gostaria de saber se irás explicar sobre o TCE ou o que a prefeita vai descontar na folha de dezembro, que será paga em janeiro. Te parabenizo pela tua luta e todos os diretores também do Simp. Grande abraço. Não assinou a mensagem, obviamente, mas eu agradeço a gentileza, né? Eu li aqui a mensagem na íntegra, os 4 últimos dígitos do celular, né? Agradeço as palavras carinhosas comigo, nem acho que eu esteja à altura disso aí, né? Mas posso dizer que sou bastante esforçado, né? Até um tanto quanto incansável, né? Quem vê aí a nossa batalha, o pessoal depois vai ver nas imagens e na explicação que eu vou dar aqui para o próprio questionamento da Nores, de quarta para quinta, 1h da manhã, né? Na verdade, a gente passou toda a quarta-feira trabalhando normal. Muitos de nós diretores nem dormiram, emendaram, porque 1h30, 2h, nós já tínhamos que estar com toda a logística, tudo, para irmos lá para a Câmara de Vereadores, na madrugada de quarta para quinta, e dali nós emendamos com atividades, responsabilidades sendo levadas para casa e respondendo o pessoal e tudo. E eu mesmo fui dormir ontem, já eram 3h da manhã, né? Então fiquei aí 26 horas direto, acordado, né? E hoje de manhã de novo
tocando em frente, agora de tarde na correria lá na Câmara e de noite agora aqui no programa de TV, tudo em nome dos municipários de Pelotas. Mas vale a pena a luta, né? Só está nela quem realmente tem esse propósito. E ao contrário de que alguns colegas, às vezes por desinformação, que é normal, pensam, quem está lá na direção do SIMP ganha mais para fazer isso. O colega se engana redondamente. O nosso estatuto não prevê nenhum tipo de pagamento, apenas nós, enquanto servidores, para mandato sindical, nós somos cedidos do nosso local de trabalho para exercer as funções no sindicato. Então, o mesmo salário do meu cargo de concurso público é o mesmo que eu ganho estando no SIMP. E, pelo contrário, no SIMP a gente trabalha uma carga horária muito maior que a do concurso, sem ganhar hora extra, sem ganhar nada, mas ganhar nada remuneradamente, mas de resto a gente ganha tudo, que é a luta, a mobilização, a vontade de fazer com que o servidor que repetidamente é atacado por diversos governos, isso é que nos dá o ânimo, né, a vontade de lutar. E quando a gente tem a categoria junto, porque o SIMP somos todos nós, e temos ali a conquista como se deu ontem e hoje, ali não tem preço que pague, né? Então é isso que nos motiva a gente estar nessa labuta diária. E tem uma outra mensagem aqui, essa aqui, deixa eu ver. Boa noite, Thiago. Estou aqui assistindo ao vivo, como sempre. Quero te parabenizar pela luta, pela garra, por ser incansável. Vocês todos do SIMP. Muito bonito o trabalho que vem desenvolvendo há muito tempo e a competência. Mas eu acho que a dúvida é a mesma dos outros telespectadores, né? Embora fui na audiência pública, entendi, mas parece que quando a prefeitura vai fazer a divulgação, retornam-se todas as dúvidas. Sei que a minha pergunta pode ser uma coisa já até explicada há muito tempo, mas sabe como é que é? Temos muito diz que me disse, colegas que levam informações e coisas desconexas e nada melhor que vocês para explicarem. Afinal, vocês já devem ter explicado muitas vezes. Peço desculpa pela minha ignorância. Um abraço, Wendel. Wendel, um grande abraço para ti. Obrigado também pelas palavras carinhosas, obrigado pela tua audiência, tá? Me sinto honrado com as tuas falas e é o nosso trabalho, com certeza o que eu vou explicar aqui no programa eu devo ter respondido de ontem para cá facilmente, mais de 120 vezes, individualmente aqui pelo WhatsApp, e fora os telefonemas, mas como a gente diz, se faz necessário, né? E não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, porque ela envolve questões técnicas, jurídicas e ao mesmo tempo políticas, porque tem cunho político, tem peso ali de posição política da prefeita, né? Então, vamos tentar discorrer aqui esse imbróglio todo de uma forma mais didática, vou tentar, né? E ao mesmo tempo que essa explicação caiba para o telespectador que não é servidor público, mas que ele entenda também o que está em jogo, o que estava em jogo nessa discussão toda. E não para de chegar mensagens, mas vou dar a explicação aqui, senão a gente não vence até as 20 horas. Se der tempo, eu leio, mas está chovendo muita mensagem mesmo aqui, uma atrás da outra. Mas só peço, por gentileza aí, que eu vou responder. Se der tempo, eu registro o nome dos colegas, os números aqui, mas já vi rapidinho ali que geralmente o questionamento é o mesmo. Bom, pessoal, conforme a pergunta inicial aqui da Nores, esse projeto de lei da prefeita, na verdade, ele altera, ele vinha com o CAPT. O CAPT significa o que é o resumo do projeto, o que ele versa. Então, a prefeitura, lá no final de novembro, no início de dezembro, a prefeitura faz um projeto de lei que o seu grande objetivo inicial era alterar o plano de carreira do magistério, dos servidores do magistério. Quem, por lei municipal, pertence ao quadro do magistério? Professores e auxiliares da educação infantil. O objetivo inicial era esse da prefeita. Há tempos, aí, desde a era Eduardo Leite, se discutia em fazer um novo plano de carreira e trocentas reuniões e aquela coisa toda. Então, a prefeita fez um projeto de lei que não era
ainda a alteração da essência do plano, mas ela pegou vários artigos constantes do atual plano de carreira do magistério, que é a Lei Municipal 3.198 do ano de 89, e ela foi alterando na sua proposta. Tipo, no plano de carreira atual diz que o servidor que mora na zona rural e lá trabalha, ganha uma gratificação de difícil acesso de 100%. Prefeita no projeto reduzia para 50%. Na atual lei diz que professor que tem aluno que necessita, que é portador de alguma necessidade especial, é alguém com deficiência, o professor tem que ganhar, né, uma gratificação por isso de 50%. A prefeitura reduzia para 30%. O incentivo à titulação, que é um incentivo, como o nome diz, pela qualificação desse profissional. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Dos percentuais vigentes, 59%, 70%, 59% para graduação, 70% para pós em diante, respectivamente, ela reduzia, se não me engano, de cabeça, 35% e 42%, ou 20% e 42%, alguma coisa assim. Também outros elementos, como a hora-atividade, de 20%, que é a parcela que o professor ganha a título de atividade extra-classe, porque fora do ambiente escolar ele segue trabalhando em casa, corrigindo provas, elaborando outros materiais, enfim, plano de ensino, aulas. Isso seria suprimido pelo novo projeto da prefeita. Auxiliar de educação infantil está no nome, ele trabalha pedagogicamente auxiliando o professor da educação infantil. A prefeita Paula desconheceu ao colocar no seu projeto de lei, como sendo servidores da educação, que são, e os realocando em quadro de serviços gerais. Perderia o contexto da educação propriamente dito. E tem mais coisas. Bom, se o projeto fosse só isso, trataria da educação propriamente dito. Não. O projeto envolveu trabalhadores do SANEP, o projeto envolveu técnicos científicos da prefeitura, o projeto envolveu trabalhadores também de ensino fundamental, médio, superior, que tratavam de gratificações, que perderiam em termos percentuais e virariam valores nominais. Um projeto de lei aí que revogava, alterava cerca de 23 outras leis municipais. Um projeto dessa magnitude, desse tamanhão, não pode ser enviado para a Câmara em dezembro, terminando o período legislativo, sem discutir com tempo, tanto com a categoria quanto com a Câmara de Vereadores, coloca propositalmente na reta final, que é para ser como uma cortina de fumaça, tentar passar desapercebido, seja por quem é atingido, que são os servidores, seja pela comunidade pelotense, porque é final de ano, o pessoal já está esgotado, pensa em férias, pensa em Natal, Ano Novo, enfim. Então isso tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Esperaram passar as eleições estaduais, para não sujar a imagem do candidato, ex-prefeito de Pelotas, governador agora eleito e será empossado Eduardo Leite, tá? Foi só o Eduardo ser eleito, ponto. Começou a vir essa enxurrada de coisas. É projeto que tira isso, que altera aquilo, é o atraso no pagamento dos salários dos servidores, tudo veio depois que ele se elegeu. Até porque se fizesse antes pegaria muito mal, né? Isso repercutiria em não voto, com certeza, para o candidato. O candidato esse que foi prefeito junto com a prefeita, que na época era vice-prefeita com ele. Então tem todo um contexto para a categoria que está assistindo aqui e a população entender. Então esse projeto tinha toda essa essência aí. Tiraria direitos, reduziria na prática salários. Qual era a justificativa da prefeita de Pelotas? Que ela precisava fazer esse projeto de adequação de salários, de vencimentos, por determinação do TCE, Tribunal de Contas do Estado. O que o TCE vem apontando para a prefeitura já desde 2014? Desde 2014.
o TCE já apontava o seguinte, que a prefeitura não podia fazer o que ela vinha fazendo, que era o pagamento na forma de efeito cascata. O que é o efeito cascata? Vou pegar o exemplo do professor e depois de um não professor, de um técnico científico, por exemplo. Professor em Pelotas não recebe o piso nacional, que é estabelecido em lei federal. A prefeita não paga, a não ser aqueles que ganharam por decisão judicial. Então, a prefeita, embora sempre ela e o Eduardo, enquanto prefeito, diziam que pagavam o piso nacional que eles cumpriam, o que é uma mentira, nunca pagaram, tanto que a gente ganhou milhares de ações, milhares não, 1 milhar, não chegou a 2 mil, mas 1 milhar de ações, tá? Provando que a prefeitura não cumpre a lei do piso nacional. A prefeitura paga um piso municipal, que é um valor bem menor, inclusive, do que o piso nacional. Mas a prefeitura sempre defendeu lá nos recursos judiciais que pagava. Mas que gozado. Agora, quando a prefeita apresentou esse projeto dizendo que era para corrigir o que o TCE estava apontando, ali no projeto diz que ali eles passariam a pagar o piso nacional, conforme a lei federal 11.738 do ano de 2008, que é a lei federal do piso. Quer dizer, antes eles diziam que pagavam. Aí agora no projeto dizem, não, se esse projeto for aprovado, a partir da aprovação dele é que nós começaremos a pagar o piso nacional. Não dá para entender. Claro que dá para entender, obviamente. Bom, o TCE apontava o seguinte, você que é professor que está nos assistindo, professor que não ganha o piso nacional, que não ganha, um professor de 20 horas, ele tem um salário padrão baixíssimo, 400, 500 reais ali, e ele ganha mais 2 complementos municipais, que eles formam, somadamente, o que se chama de base de cálculo, que, se eu não me engano, está em cerca de 790 e poucos reais. Sobre estes 700 e poucos reais, ou seja, sobre esta base de cálculo, repito, base de cálculo é a soma do padrão mais os complementos, é sobre esta base que deve ser refletida toda e qualquer vantagem. Se é incentivo à titulação, se é hora-atividade, se é difícil acesso, se é uma função gratificada por direção, se é os avanços salariais de 3 em 3 anos, são os avanços, se é uma promoção especial de 15% ou 25% quando trabalha 15 ou 25 anos, respectivamente. Isso é o que deve ser. E era assim. E aí, de uns tempos para cá, o falecido vereador Zé Arthur foi autor de uma lei onde ele estabeleceu um novo conceito do que é vencimento básico, o que alterou o artigo que tratava disso lá na Lei 3.008, do ano de 86, que é o Estatuto do Servidor, que é o regime jurídico do servidor estatutário. Ao invés de vencimento ser considerado só o salário padrão mais complementos, na lei, na época que foi aprovada, dizia que era o salário padrão mais complementos, ou seja, a base de cálculo, mais vantagens incorporadas, que são aquelas que você, quando a recebe, nunca mais lhe tirarão. Elas comporiam a nova base de cálculo. Então, no caso dos professores, a prefeitura, após essa lei, passou a fazer o quê? A base de cálculo, que era o padrão mais os complementos, no caso de um professor de 20 horas, 700 e poucos reais, tinham essas vantagens que eu citei, calculadas sobre esses 700 e pouco. Até aí tudo bonitinho, certinho. Só que, não todas as vantagens. A prefeitura pegava, por exemplo, um professor que tem pós-graduação, 70% em cima desses 790 e poucos reais. 70%. Incidentes sobre esse valor, isso dava um valor X. Por exemplo, 500 reais. A prefeitura pegava os 700 e poucos reais, que eram a base de cálculo, que são a base de cálculo, somava com o valor que deu o incentivo, esse incentivo que foi calculado em cima dessa base, e aí isso formava uma nova base de cálculo maior, ou seja, ao invés de 790 e poucos, dava 1.200. Aí, sobre esses 1.200, é que incidiam as outras vantagens que eu exemplifiquei. Obviamente, isso dá um valor maior. Se eu pegar um montante de vantagens e calcular sobre 700, vai me dar um resultado X.
Agora, se eu pegar as mesmas vantagens e eu colocar em cima de 1.200, vai dar um X maior. Eu acho que isso está claro. E é isso que a prefeitura aplicou ao longo do tempo. E aí a prefeitura foi recorrendo, recorrendo, e não há mais prazo para recurso. Não há mais fases para recorrer. O que o TCE apontou? Prefeitura de Pelotas é inconstitucional essa lei municipal que vocês têm aí, que autoriza pagar vantagem sobre vantagem. Por que é uma vantagem sobre outra? Incentivo à titulação já é uma vantagem. Eu calculo ele sobre esta base de cálculo de 700 e pouco, ok, está correto. Agora, no momento que eu pego o valor que deu esse reflexo desse incentivo, o valor nominal desse incentivo, com esta base de 700 e pouco, somo e formo uma nova base para incidir outras vantagens, eu estou usando para formar essa nova base a vantagem anterior, que é o incentivo. Então, eu estou usando outras vantagens para calcular em cima do reflexo de uma vantagem anterior. É esse o apontamento do TCE, única e exclusivamente. Prefeitura, tens que corrigir isso. Ou seja, calcular somente sobre a base de cálculo, como eu exemplifiquei, de 700 e poucos reais. Um técnico científico, ele não ganha complemento, porque o salário padrão dele já é num valor maior do que os outros demais servidores, é cerca de 2.000 e poucos reais, 2.100 e poucos, 2.200 e poucos reais, o salário padrão dele. Bom, o mesmo caso, se ele tinha incentivo à titulação, de 59%, de 40%, por exemplo, era 40% sobre esses 2.400 reais, ok? Sobre esses 2.200 reais, ok? O que representaria 1.100 nesse cálculo. Aí pegava-se de novo esse padrão de 2.200, somava com o valor do incentivo calculado de 1.100, isso dava uma nova base de cálculo, 3.300 reais. E aí as outras vantagens que esse servidor técnico-científico tinha eram calculadas sobre esses 3.300. Ocorria o efeito cascata, vantagem sobre vantagem. Bom, acho que se compreendeu o que é efeito cascata. A prefeita alegava que aquela proposta do projeto de lei dela era para atender a decisão do TCE. Mentira. O auditor do TCE, o Dr. Ballester, que esteve na audiência pública, deixou claro que em nenhum momento o TCE apontou que para cumprir a decisão deles, que é de acabar com o efeito cascata, tinha que reduzir o valor, o percentual do incentivo, tinha que acabar com a hora-atividade, tinha que reduzir pela metade o difícil acesso de quem mora na zona rural, que tinha que reduzir a questão do atendimento com aluno que tem deficiência, que requer necessidades especiais, e por aí vai. Auxiliar de educação infantil não ser mais do quadro do magistério, virar serviços gerais. O TCE não apontou nada disso. Podia se manter tudo como está hoje no atual plano de carreira do magistério. A prefeitura só tem que fazer 2 movimentos para isso. Ou ela paga o piso nacional, que aí acaba o efeito cascata, o piso tem um valor bem mais alto, pega as suas atuais vantagens e calcula-se sobre o piso. Isso é legal, não tem problema nenhum. Eu, prefeita Paula, não quero pagar o piso. Ok? A outra situação seria essa do efeito cascata, que é o que ela vai fazer agora nessa folha. Mas vai fazer de birra, vai fazer porque sabia que perderia a votação desse projeto. Que desde o início, sempre mais a comissão de professores e servidores visitou a Câmara semanalmente, conversando com cada vereador, dizendo quanto isso seria prejudicial para os trabalhadores que perderiam direitos históricos. Então a prefeita começou a ameaçar. Olha, se esse projeto não for aprovado, eu vou ter que aplicar o efeito cascata. Ela podia aplicar independente da lei, não está casado com a lei. Não está. Se ela não quisesse ter mandado esse projeto, ela já podia, ela ou o Eduardo, ter corrigido isso aí há muitos anos atrás. E o auditor ainda explicou. O auditor explicou. Nenhum servidor terá que devolver valores por todo esse período que ele recebeu, entre aspas, indevidamente, porque o servidor recebeu de boa fé, achando que aquilo ali é legal, porque tem uma lei municipal que ampara isso aí, e a prefeitura pagou. O projeto é de iniciativa da Câmara com a anuência da prefeitura. É simples assim. Então, nós e demais, a prefeitura, nesse sentido, ela vai poder
aplicar essa determinação do TCE no contra-cheque de dezembro. Ela pode fazer isso, Norris? Claro, ela pode, porque está amparado pela decisão do TCE. Só que nós do SIMP vamos ingressar juridicamente, porque temos um entendimento que, para ficar bem claro, Norris, aquele projeto de lei que foi derrotado ontem, que quando faltar 5 minutos para o programa eu vou pedir para o Wagner colocar o vídeo e eu vou explicando também sobre o vídeo, aquele projeto que foi derrotado ontem por 15 votos a 5, né, foi derrubado o próprio projeto da prefeita, ele dizia que se aquele projeto fosse votado, se no caso daquela nova fórmula o colega fosse receber menos do que ele ganhava agora, a diferença seria paga em forma de parcela autônoma, porque não pode haver irredutibilidade salarial. E aí a grande pergunta, Norris, de grande maioria tá, mas agora ela aplicando o TCE não vai ter redução salarial? Vai. Só que essa redução salarial não é retirando uma coisa que era direito garantido. No caso do projeto, quando tu reduz um incentivo, quando tu reduz algo que já era garantido antes por lei, ou que tu exclui algo que tu já ganhava antes, aí sim não pode haver a redução salarial. Agora, no caso dela cumprir o que o TCE está apontando, não tem ali a previsão de parcela autônoma, porque tu não tinhas um direito garantido antes. Não tinha, pela análise, que era inconstitucional. Mas no entendimento do SIMP, tu tinhas sim um direito adquirido no momento que tu tens, porque está vigente, a lei municipal que ampara o pagamento dessa forma. Tu entendesse, Norris e demais? Por isso que o SIMP vai ingressar com uma ação dizendo, bom, a prefeita vai aplicar essa decisão do TCE, beleza, só que ela tem que pagar essa diferença para não ter redução salarial. Por quê? Primeiro que a culpa foi dela porque ela legislou sobre a matéria. Ela mesma quis fazer assim. Segundo, ela retira agora para dizer que cumpre a decisão do TCE, mas simplesmente ocorre tendo a lei vigente. A lei que paga dessa forma esse efeito está vigente. Então, no mínimo, a prefeitura, isso ela pode legislar, ela pode cumprir o que o TCE está mandando, mas pagar a diferença que faltar como parcela autônoma. Basta a prefeitura fazer uma lei dizendo, será pago parcela autônoma para os servidores que reduziu o seu salário em função do efeito cascata. Então é nesse sentido que nós vamos entrar na justiça, Norris. Se vamos levar, não sabemos. De repente o Poder Judiciário entende que tem que só aplicar o que o TCE quer e deu para a bola. Então não podemos garantir, entendeu, Norris? Mas nós, do SIMP, vamos ingressar juridicamente para tentar buscar essa parcela autônoma, porque sim, ocorre a redução salarial fazendo isso. Mas, repito, quem ganha o piso nacional judicial não perde nada. Ele já ganhou o piso e com a conquista que tivemos na Câmara ontem em manter todas as vantagens atuais, em mantê-las, só tem ganho. Por isso que a gente diz, pessoal, quem não entrou com a ação do piso, entra, todo mundo está ganhando, entra, é a melhor forma, porque vai ganhar um salário bem mais alto, padrão, e com a vitória que nós tivemos ontem, as vantagens incidem sobre este piso. Tá bem, Norris? Acho que eu expliquei didaticamente. Se tu disser que eu expliquei mal ou bem, fica à vontade, manda uma mensagem aqui no programa que está em tempo ainda, tá bem? Wagner, faltam 4 minutos para o programa, solta o único vídeo que nós temos aí, ele é de 3 minutos, tá? E a saga que nós tivemos que fazer na Câmara de Vereadores. Primeiro, uma vergonha, o vereador Anderson Garcia, né, ter pedido apoio da Brigada, da Guarda Municipal, mandar trancar as ruas, tá? Liberar apenas 100 senhas para podermos acessar a Câmara, que é a Casa do Povo, para poder acompanhar a audiência. Porque o vereador Anderson Garcia disse que tinha que preservar a segurança de todos, né? Que a Câmara não pode comportar um grande número de pessoas. Engraçado que quando tem audiência pública na Câmara para entregar comenda, medalha, honra ao mérito, botam gente saindo pelo ladrão, aí não tem problema nenhum lá se alguém passar mal, se sofrer um incêndio ou algo do tipo. Então, veja o que nós nos submetemos. Servidores públicos municipais. Tivemos que ir para a Câmara 4 horas da madrugada para poder ficar na fila, guardas municipais revistando, colegas nossos mesmo, guardas municipais, nos revistando não tinha revista pessoal. Eles passavam o detector de metais e tinham que todos abrirem as suas bolsas para poder entrar na Casa do Povo.
povo. Que casa do povo é essa que o vereador Anderson Garcia faz exatamente o que ele quer? O que ele quer. Ah, vou usar minha prerrogativa de presidente, então, como a pauta aqui é polêmica, eu vou fechar para o povo. Quer dizer, passadas 100 senhas, o povo não podia entrar. O povo não podia acessar. Então, que casa é essa que é do povo? Pagamos para manter um aluguel de 40 mil reais daquele prédio lá do Legislativo e não podemos acessar na casa porque o vereador Anderson Garcia assim deseja. Mas não adiantou. Entraram os 100 servidores que estavam lá desde a madrugada para acompanhar a sessão. E aí essa sessão foi acompanhada, como sempre, municipário é educado, porque é servidor público, municipário sabe se comportar. Ah, se os vereadores não querem vaias, não querem palavras de ordem, não querem sofrer pressão, então não se candidatem a um cargo público. Eles mesmos, vereadores, muitas vezes entre si, discutem de se ofender, de se xingar, de se ameaçarem muitas vezes. E muitas vezes lá não tem brigada, não tem guarda municipal, não tem ninguém para garantir a segurança ou garantir qualquer outra situação. Então é essa a questão. E aí era o grande momento, vitoriosamente, por 15 votos para rejeição do projeto, contra 5 apenas favoráveis. Até a base do governo, até os vereadores que compõem o governo da Paula votaram contra o projeto dela mesma, entendendo que ele era totalmente prejudicial, um projeto que acabava com a vida dos trabalhadores da educação de Pelotas. Se não acabava, prejudicava em muito, porque servidores perderiam de 1.000 a 800 a 700 reais mês. Você sabe o que é isso aí para uma família, para uma categoria que já ganha mal, menos do que salário mínimo, e a prefeita não cumpre nem a lei federal que estabelece um valor mínimo de salário para a categoria dos professores? Então nós ficamos lá acompanhando na rua, quem não pôde entrar, no sol, na batalha. Isso foi uma batalha de várias semanas, nós indo todas as semanas na Câmara lá, discutindo, conversando com cada vereador. E nesse 1 minuto que resta para o término do programa, ontem ia ser votado o projeto que cria a taxa, a contribuição da iluminação pública. Você, contribuinte que não está ligado, prefeita Paula, se lembra que foi criado a taxa da limpeza urbana. E aí, esse ano de presente de Natal, a prefeita mandou a criação, que eles chamam de contribuição, mas é uma taxa de iluminação pública, onde através da sua conta de luz, pelo seu consumo residencial, seria estabelecido um percentual a mais daquele seu consumo para você pagar a iluminação pública de Pelotas. Aí, este projeto seria votado ontem, não foi. O vereador Fabrício Tavares, que é o líder do governo no Legislativo, retirou o projeto de pauta. E o vereador Anderson Garcia falou, olha, na minha legislatura, que termina até o dia 31, prometo, não vou chamar nenhuma sessão extraordinária, tipo, para não ter pegadinha no final do ano. Pois é, a nossa querida prefeita Paula Mascarenhas, ela convoca em regime de urgência o Poder Legislativo para analisar hoje, de tarde, que nem costuma ter sessões na Câmara em plena sexta-feira, hoje de tarde, o projeto que taxa aí a iluminação pública para todos. Quando nós soubemos, nós, servidores públicos, fomos lá para a Câmara defender o seu interesse, contribuinte de Pelotas, para que os vereadores votassem contra o projeto. Pasmem, de novo, seu Anderson Garcia está lá, de novo com guarda municipal, apenas 100 senhas para poder entrar na casa. Olhem a vergonha disso, olhem a vergonha disso aí. Mas a justiça foi feita. Perdeu de novo a prefeita Paula Mascarenhas, por 12 votos, foi rejeitado o projeto que criava a taxa da iluminação pública que você, que está nos assistindo, teria como presente. Por que não passou? Porque o servidor público estava defendendo o seu interesse, e nosso, porque servidores públicos também são cidadãos. Então vejam a importância da categoria dos municipários, do sindicato que também defende o seu interesse. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um programa de TV do Simp, nesta noite de 28 de dezembro. Desejo a todos um belo 2019, que também terá muitas lutas, muitas batalhas, mas que a gente aproveite agora na festa para nos energizarmos, ganharmos bastante força para vir com tudo para as batalhas que virão aí no próximo ano. Desejo a todos uma ótima noite, que você curta aí com a sua família, descanse para quem vai descansar, goze das suas férias
que ano que vem será mais difícil que esse ano, mas que nós viremos com muito mais garra, com muito mais força, como mostramos aí nessa reta final, tá bem? Eu, Thiago Botelho, me despeço, desejo um grande beijo, um grande abraço e até o ano que vem. Tchau, tchau.